Pessoal, eu quero falar de uns assuntos agora que mais chamaram a nossa atenção neste fim de semana, que foram as queimadas no interior de São Paulo e queimadas também que já se alastram por outras partes e regiões aqui do país. Eu vou conversar com a Nicole Fusco, que vai trazer os detalhes para a gente agora, porque o governador Tarcísio de Freitas falou das ações que o governo do estado de São Paulo deve tomar em relação à questão climática e também segurança pública voltada para isso, já que a gente está falando de incêndios criminosos e de investigações nesse sentido, mas também do prejuízo que o Estado possivelmente sofreu com todo esse estrago provocado no interior, né, Nicole? Traga todas as informações para a nossa audiência agora para a gente colocar isso no debate depois. Bem-vinda. Obrigada, Evandro. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Você falou aí em prejuízos e, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas, esses prejuízos giram em torno de R$1 bilhão. E como você mencionou, ele falou também sobre a questão de segurança pública. E de acordo com o governador, pelo menos por enquanto, não há indícios de que houve uma ação orquestrada. Ele disse também que a Polícia Civil e a Polícia Federal estão investigando esses incêndios que aconteceram nos últimos dias. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela afirmou ontem que a Polícia Federal abriu inclusive 2 inquéritos para apurar as causas dessas queimadas aqui em São Paulo. Segundo o governador, 3 pessoas foram presas nas cidades de São José do Rio Preto, Batatais e também Porto Ferreira por provocar incêndios criminosos. São pessoas que estavam portando gasolina e ateando fogo de forma proposital nessas matas, né? Hoje, de acordo com o governador, não há mais nenhum foco de incêndio ativo. Ontem, inclusive, nós acompanhamos direto da Defesa Civil esses números. Pela manhã eram 21 focos que estavam ativos. Na noite de ontem, domingo, eram 6 e hoje pela manhã, então, de acordo com o governador, mais nenhum foco de incêndio estava ativo, felizmente, né? Mas as Forças Armadas continuam mobilizadas junto com o Corpo de Bombeiros para fazer o trabalho preventivo nas 48 cidades que foram colocadas em alerta máximo por causa de toda essa situação, né? Então, além de todos esses prejuízos que eu disse, que giram em torno de R$1 bilhão, infelizmente, 2 pessoas morreram e mais de 800 precisaram deixar as suas casas, né, desde a última sexta-feira, de acordo com dados do governo estadual. Para ajudar nesse combate ao fogo também, viu, Evandro? O avião KC-390 Millennium vai ser empregado mais uma vez aqui em São Paulo, vai sair ali do Pantanal para a região aqui de São Paulo, para o interior paulista, para atuar nessas operações contra a escalada desses incêndios no interior de São Paulo. Assim que as condições meteorológicas permitirem, ele vai então tentar lançar ali 12 mil litros de água sobre a região, principalmente de Ribeirão Preto, que foi a região mais atingida. E eu digo quando as condições meteorológicas permitirem, porque esse avião já era para estar atuando desde ontem, domingo, mas por causa da densa fumaça causada por esses incêndios, ele não pôde começar essas operações. E embora o foco esteja ali em Ribeirão Preto, ele também pode atuar em regiões próximas que precisem dessa ajuda para apagar os incêndios. É claro que a gente continua de olho em toda essa situação, né? E vamos trazendo as atualizações aqui na nossa programação. Muito obrigado pelas informações, Nicole. Bom trabalho para você. É interessante a atuação desse avião da Força Aérea Brasileira, porque vai um helicóptero primeiro para mapear as regiões que mais precisam e que estão com foco de incêndio, para depois essa aeronave seguir e jogar esses 12 mil litros de água ali para contenção desses incêndios. Essa aeronave já atuou na região centro-oeste do país, nas queimadas que envolvem ali o Pantanal e etc. E agora faz esse trabalho mais uma vez aqui também no interior de São Paulo. Bom, eu recebi vários relatos, né, de pessoas sofrendo muito com as queimadas, evacuações em prédios, em condomínios que estão mais próximos das áreas ali, principalmente em Ribeirão Preto e também na região de São José do Rio Preto. Tenho parentes em ambas as cidades, então acabei tendo contato com depoimentos assim de pessoas que estavam vivendo a situação ali. E claro, a gente está acompanhando em toda a imprensa ao longo de todo esse fim de semana essa correria que foi montada, né, também pelas autoridades para tentar conter e agora uma cobrança também por um plano que possa de alguma forma prevenir essas situações, embora a gente esteja falando de incêndios criminosos, né, de investigações sobre pessoas que atearam mesmo de maneira dolosa ali o fogo nesses locais. O que foi, Zé? Você quer falar? É porque a gente está tentando aqui mostrar
a situação de Brasília, como é que está a fumaça aqui no Planalto Central do país. Ah, tá. Daqui a pouco a gente vai montar, Zé, e aí eu vou te chamar também para você contar um pouquinho da situação de Brasília. Vou falar primeiro aqui do interior de São Paulo. Gustavo Segré, percebi que esse foi um tema que mexeu muito com você, né? Vi manifestações suas nas redes sociais, no início do nosso programa também. Qual é a questão que mais te intriga envolvendo tudo isso e essas cenas horríveis que nós estamos acompanhando desde o último fim de semana? A primeira preocupação pelo que está acontecendo, e aí você vê como a utilização política de uma determinada tragédia atrapalha o dia de amanhã a quem hoje está criticando, provavelmente. Nós vimos um monte de artistas, Salve a Amazônia, ou era uma questão de o que está sendo feito, nada está sendo feito. As queimadas aumentaram muito, em percentual, terrivelmente. E a única questão é, não, nós determinamos que tem alguns desses focos que foram intencionalmente feitos. Isso é gravíssimo, é um delito. Mas a bandidagem geralmente está para não cumprir a lei, para incumprir a lei. Então não dá para esperar, gente, bandido, por favor, não coloque fogo, porque a gente não tem como apagar o fogo. Então, primeira questão, me parece que serve como autocrítica aqueles artistas que defenderam tanto a questão da Amazônia, válido, a defesa era válida, mas não era uma defesa pela atitude, era uma crítica contra outro governo. Cadê vocês? Aonde vocês estão agora? Por que não manifestam essa mesma crítica agora, nesse governo? Deve ser pela Lei Rouanet, entendi, tudo bem. Então está justificada a sua ausência. Cadê o Leonardo DiCaprio? Deve estar buscando o resto do Titanic para não defender o que está acontecendo agora. Cadê as críticas do Macron, que não consegue resolver o negócio do Rio Sena, mas ele está criticando as questões da Amazônia? É uma barbaridade, é a utilização política de uma tragédia. Então agora vem uma observação. A próxima vez que alguém tente criticar algum governo, critique com coerência, porque o dia de amanhã essa crítica pode ser voltada em contra de vocês, quando utilizar uma tragédia para aproveitar politicamente falando. Não adianta resolver como fez há pouco tempo atrás a ministra das Mulheres dizendo, não, vamos assinar acordos para que não tenhamos femicídios. Não é assim que se faz, mas isso é utilizando recurso público. A queimada está na realidade do brasileiro. Tem gente perdendo propriedades, tem gente perdendo animais. E aí, os defensores dos direitos dos animais, cadê vocês? Então, chega de hipocrisia, trabalhem para que o país seja melhor, não para criticar a um porque fez alguma coisa que segundo você foi errada, porque o dia de amanhã vocês podem pagar o preço por essa hipocrisia que estão tendo. Bom, inclusive hoje aqui no Direto ao Ponto, né, nós vamos receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e esse é um dos principais temas que nós vamos discutir com ele aqui. O programa vai ao ar às 9h30 da noite. Vocês já sabem, toda segunda-feira a gente recebe uma personalidade, uma autoridade para a gente conversar. E nós vamos questionar também o governo de São Paulo sobre o projeto e o programa para não só combater deslizamentos e as questões relacionadas à chuva, mas também à estiagem, já que boa parte do estado de São Paulo é atingida por essas situações anualmente. Eu quero conversar agora com o Fábio Piperno para entender de você, Piperno, se há uma crítica seletiva e política relacionada a esse tema e como que você avalia também a maneira como as autoridades estão lidando, não só aqui no estado de São Paulo, mas também do governo federal, já que a gente está falando de mais de uma região hoje que sofre com a seca, com a estiagem e com os incêndios criminosos. Os governos estaduais, a gente vê aqui em São Paulo, a atuação do governador Tarcísio, eles estão com toda a justiça muito preocupados também e procurando agir, inclusive combatendo o crime organizado. O que acontece é muito diferente da omissão inescrupulosa que acontecia antes. Por quê? Porque havia desmatamento, havia a política inescrupulosa do passar boiada e ninguém fazia nada. Mas agora queimou mais. É diferente. Antes não fazia nada e queimava menos. Agora então, que todo mundo faz de tudo, queima mais. Me explica isso. Explico, muito fácil. Havia uma política inescrupulosa de um governo que não tomou... Era o pior governo do mundo na questão ambiental, até porque havia também uma política de desmatamento que enriquecia muita gente. Então, a política de desmatar e a política de exportar ilegalmente, por exemplo, madeira, enriqueceu muita gente. Muita gente. E é por isso que o mundo todo olhava com muita desconfiança para o Brasil e, inclusive, isso ameaçava o agronegócio brasileiro. Isso acontecia. Então, a direita, né, que foi tão omissa naquele momento, deveria se envergonhar do que aconteceu lá. Mas não é o caso, né? A gente não tem visto isso em várias manifestações por aí. É muito diferente do que acontece agora. Também uma ação criminosa,
Aliás, me parece não é a aqui única. em São Paulo, o PCC está até envolvido nisso. Sim. Inclusive, um dos presos de ontem, ele confessa isso, ele fala, eu sou do PCC e eu agi a mando do PCC. O governo do estado ainda não fala em ação orquestrada, mas é uma questão que está sendo investigada. Sim. E nós vamos questionar também nesta noite o governador Tarcísio de Freitas. Continue. Muito diferente, e a gente pode criticar pontualmente o combate, mas em momento algum dizer que não está havendo uma ação. Não, assim, está sim procurando... Do governo federal. Opa, inclusive o avião está aqui, 1.800 brigadistas atuando nisso, e a Polícia Federal comandando investigações. Repito, a Polícia Federal, que lá atrás não se envolvia em investigações do desmatamento, hoje ela se envolve nisso. Tá difícil? Enfim, claro que tá. Por enquanto as queimadas se multiplicaram, é verdade. Agora, não é verdadeiro o argumento de que está havendo omissão. Está havendo ação. Como também não é verdadeiro que houve omissão no passado. Sabe por quê, Piperno? Sabe por quê, Piperno? Sabe o que é curioso? Quando é um governo de direita, aí a única culpa das queimadas ou desmatamento é do governo. Todas as outras circunstâncias são esquecidas. Agora, quando se trata, como o Segre brilhantemente apontou essa contradição, quando se trata de um governo de esquerda, aí aparecem N fatores, menos o governo. Sempre tem um motivo. É um incêndio criminoso, e é mesmo, e tem que punir severamente. São as circunstâncias ambientais. Mas nunca é do governo. Mas nunca é do governo. A tua turma da Greta, a turma da Greta se silencia. A sua turminha da Greta se silencia. A turminha do Leonardo DiCaprio se silencia. A sua turminha se silencia. O que o seu ministro do Meio Ambiente falou em relação à política do passar boiada? Ou seja... E agora é recorde. É 110 mil hectares de queimada. Recorde histórico. O desmatamento caiu. Por quê? Porque queimada é recorde. Queimada é recorde. Infelizmente é outro crime que está sendo combatido. Agora tem uma outra situação também, né? Porque outras partes do país acabaram sendo impactadas por esse incêndio que começou na região centro-oeste, agora está também no interior de São Paulo. Inclusive nós temos imagens de Brasília, né, Zé Maria Trindade, com esse céu que fica meio cinzento, né? Ao longe, por exemplo, a gente não consegue visualizar o horizonte exatamente porque há sempre aquela névoa, aquela fumaça que encobre a cidade. E Brasília, que tem um dos nasceres e pores do sol mais bonitos do país, de repente ganha esse cenário mais acinzentado, embora a cidade já sofra com o tempo seco há muito tempo, está numa região também, né, que tem essa influência da estiagem. Mas como que ficou a situação por aí, Isa, e principalmente, como que as autoridades de Brasília se manifestam em relação ao que acontece em outras partes do país e que também impacta a capital federal? Eu acompanho esse debate aí do Piperno e do Alan e realmente a situação é mais preocupante. Essas imagens que vocês estão vendo aí são aqui vamos dizer, da janela da Jovem Pan, exatamente é a parte lateral dos estúdios, né? Lá na frente, aí é o setor de autarquias, na frente é a esplanada dos ministérios e os dois prédios que aparecem lá, que são do Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes. Sim. Brasília tem uma característica muito forte, que é o céu de Brasília. O céu de Brasília é muito bonito e está encoberto e cinzento, como vocês podem ver nesta imagem ao vivo. E está melhor. Ontem estava sem visibilidade até para descida de aviões em alguns momentos, para se ter uma ideia. Brasília tradicionalmente já tem um clima de deserto, né? A umidade relativa do ar hoje está por volta ali de 10%, o que é muito baixo. Há momentos aqui em Brasília, também todo ano acontecem, que são suspensas as aulas de educação física, exercícios ao ar livre e até a recomendação de que trabalhadores braçais parem de trabalhar nas horas mais quentes e secas do dia, para se ter uma ideia. Então, a situação é muito complexa. E o Corpo Bombeiro diz que essa situação aqui é consequência de São Paulo, né? É o interior de São Paulo, a queima de lá que vem para cá. Veja bem, por que eu digo que é mais complexa a situação? É porque o uso político está muito mais forte. Ontem houve uma reunião do gabinete de crise, essa reunião presidida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tendo ao lado a primeira-dama, todos com aquelas tradicionais jaquetas em época de crise, e ficou estampado ali o uso político, porque
a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, insinuou que se trata de uma guerra por queimadas, ou seja, que a oposição está literalmente colocando fogo no país. E eu costumo lidar com insinuação na área política de uma maneira muito cética, porque a insinuação ela é covarde. Quando a ministra Marina Silva insinua de que o fogo está sendo usado como arma política e de que a oposição está colocando fogo no Brasil, ela não dá chance de defesa a quem foi acusado. Quer dizer, uma acusação rara, jogada no ar e sem direito de defesa. A insinuação, para mim, é covarde. Se ela tem dados, ela é ministra. Se ela tem dados e a Polícia Federal está investigando, ela deveria dizer, olha, fulano e fulano está incentivando, fulano está colocando fogo no Brasil. Mas não exatamente com esta insinuação jogando aí essa disputa política em todo o país. Então, é a novidade e está, desta vez, de uma maneira muito mais forte. Antigamente, a oposição, que hoje é governo, né, falava de maneira genérica. Senhores, é crime botar fogo em qualquer pasto. Há tratos culturais ainda, infelizmente, com o uso de fogo, mas é de uma maneira controlada, autorizada e em épocas certas, né? Então, todo incêndio intencional, ele é criminoso. O agro não bota fogo no país. O agro não usa como trato cultural a queimada. Está prejudicando animais, pastagens, até a produção queimada. Então, não dá para fazer esse tipo de insinuação. Bom, e a gente está falando, por exemplo, do interior de São Paulo, né, em que as queimadas de cana, por exemplo, elas foram extintas há um bom tempo já. A gente está falando de uma colheita totalmente mecanizada. Então, quando há um incêndio, realmente ele é criminoso, né? Ou, mesmo que não haja intenção, ele se torna nessa situação, porque todo o cenário está muito seco. Em Brasília, por exemplo, a gente estava falando ali de uma umidade relativa do ar de cerca de 30%, né? E a gente vê esse clima meio cinzento. 30% já é uma situação de alerta, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa umidade relativa do ar, ela ficou abaixo dos 30% aqui no interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a situação só melhorou por conta de uma chuva neste domingo que acabou elevando um pouco a umidade relativa do ar e ajudando a combater os incêndios que estavam muito intensos. Mas no último sábado, por exemplo, a população não estava conseguindo respirar na cidade diante da fumaça que realmente encobria todo o espaço por lá. Fala, Segré. A gente não pode se abster de comentários e não tem a ver com ideologia, tem a ver com propostas. Quando nós escutamos o Piperno, e eu confesso, me incomoda um pouco essa questão de passava pano todo, porque mesmo com essa passagem de pano, a quantidade de queimadas que tem hoje é muito maior. E aí quando você escuta a ministra do Meio Ambiente, ela fala, primeira culpa é o clima, porque o clima... Tá, ela não tem como controlar o clima, mas ela tem que fazer um projeto de Estado que seja, se eventualmente o clima tiver algum problema, o que nós vamos fazer? E aí observa como tem incoerência. Diminuiu 19% o orçamento de IBAMA. Por quê? Dividiu por quê? Porque está gastando um monte de coisa que não precisa gastar. Então, dá prioridade ao que interessa. Então, segundo a ministra do Meio Ambiente, o problema é da meteorologia e de teórica oposição que estaria queimando e tal. São duas afirmações que, me desculpa, ministra, para fazer essa afirmação, a senhora não precisa ser ministra, qualquer um pode ser ministro nessa condição. Então, assuma a sua responsabilidade e combata o fogo. Não interessa qual é a causa, interessa o efeito. O efeito é combater o fogo, isso que tem que fazer. Eu tenho 40 segundos. Não, apontar as contradições é fundamental, como eu e o Segré fizemos aqui, porque as circunstâncias não mudaram, esse que é o ponto. E a turma se omitiu. Agora vai falar, criminoso apareceu da noite para o dia no Brasil? Sempre teve esse tipo de ação para renovar o pasto, infelizmente, como sempre teve de alguns anos para cá, mudanças climáticas também, né? Então não dá para culpar os fatores externos, senão o discurso fica absolutamente contraditório. E esse tipo de queimada criminosa tem que ter punição, cadeia grave, que traz problema de saúde, meio ambiente e coloca em vida o risco das pessoas aí. Pessoal, deixa eu ir para um rápido intervalo. Coloque em risco a vida das pessoas, sem problema.